Se você tá querendo celular baratinho, se liga nessa lista que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, que na realidade essa lista foi feita pela nossa querida Ju Cyber. Nessa lista ela trouxe 5 aparelhos super interessantes até R$1.000 para você comprar, então vamos embora. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Inclusive, aproveitando que eu já citei a Ju, né, tudo mais e tal, vocês sabiam que a Ju, ela tá agora participando do podcast do Canaltech? Sim, meus queridos, do Porta 101. Vocês sempre ficam perguntando, às vezes nos comentários, né, que eu vejo, eu dou uma lidinha, cadê a Ju? A Ju sumiu, o que aconteceu? É que a Ju agora, apesar dela não estar fazendo mais vídeo, agora ela faz parte do nosso podcast. Então, se você quiser acompanhar a Ju, ver as peripécias que ela anda fazendo por lá, por gentileza, veja o nosso podcast, vai ter um link aqui, um QR Code para você acessar. Então, por favor, vai lá também para você dar uma moral para ela, já que você gosta dela e você sempre perguntam. Mas bem, começando a nossa lista aqui desses celulares, a gente precisa esclarecer a primeira coisa de todas, que é, quando a gente fala de uma lista de celulares até R$1.000, gente, assim, você há de concordar comigo que com R$1.000 a gente não pode esperar muita coisa, grandes coisas de forma geral, né? Você tem que pensar aqui que, poxa, tipo, é um celular que custa R$1.000. Então a Amanda, né, o que ela vai trazer aqui da seleção de celulares são celulares que são bons, não são celulares ruins, mas são celulares bem simples. Ou seja, essa lista é para aquela pessoa tipo, nossa, Amanda, eu tô querendo um celular tipo basicão mesmo, para fazer só o dia a dia ali, o WhatsApp, coisa bem simples. Não é a minha intenção ficar com esse aparelho, por exemplo, por muito tempo. É um aparelho que eu vou usar ali temporariamente, uma coisa tranquila, ou é para eu dar pro meu pai, para minha mãe, que são pessoas que só usam, por exemplo, para fazer ligação, algo assim. Ok, esses aparelhos vão servir para você. Mas se você tiver outro objetivo aqui de ter um aparelho que seja mais durável, por mais tempo, tudo mais, sem você precisar ficar trocando o tempo todo, já te aviso de antemão que esse vídeo pode não te ajudar muito, tá? Então, porque a gente tem que, né, esclarecer isso até mesmo para você também não criar expectativas e achar que a gente vai falar de, oh meu Deus do céu, por R$1.000, porque não vai rolar. Mas bem, então vamos ao nosso primeiro celular da lista aqui, que a Ju recomendou, que é o Samsung Galaxy A14 5G, e eu não poderia concordar mais com essa escolha, afinal de contas, apesar de ser um A14, é um excelente aparelho. Bom, primeiro que esse celular foi lançado agora, né, no início desse ano, se eu não me engano, em 2023, e ele é um celular basicão, mas é um basicão bom, é isso que eu gosto na Samsung, porque mesmo celulares mais básicos da Samsung não ficam devendo nessa parte não, tipo, eles conseguem entregar uma coisinha legal ali mesmo por R$1.000. De tela a gente tá falando de uma LCD, e esperado, afinal, novamente, R$1.000, ela tem 6,6 polegadas, vem com Android 13, olha só que bacana, e o mais legal de tudo é que essa versão já é 5G, ou seja, você não vai precisar ficar com o celular aí defasado, pensando 4G, não, ele já vem com 5G, o que é bem bacana. Ah, e tem um detalhe, tá? Essa tela dele de 6,6 polegadas tem 90 Hz, ou seja, a gente tá falando realmente de um celular que é um celular de entrada, que pode não ter o melhor painel, mas ainda assim é um painel que tem um bom tamanho e mais ainda que tem uma taxa de atualização que é interessante, principalmente assim, se você curte, é aquela coisa, eu sei que taxa de atualização, frequência, essas coisas é muito pessoal, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa acha uma coisa, tem gente que fala que não nota diferença nenhuma dos 60 Hz para os 90, para os 120, eu gosto, eu acho que é legal, mas na minha opinião também eu fico naquela assim, se tiver legal, mas se não tiver também não vejo problema. Mas se você é o tipo de pessoa que joga, por exemplo, pode ser que seu jogo tenha suporte a 90 Hz e nesse caso passa a ser bem bacana. Já o chipset aqui é um Exynos 1330 e eu sei que tem muitos comentários, já vi muitos comentários de vocês falando, normalmente Exynos não é muito legal, acaba dando problema e tal, mas a gente já viu que a Samsung tem se aprimorado nessa parte e os últimos chips que ela lançou, né, os últimos Exynos, não tem sido ruim não, galera. Então, novamente, estamos falando de um celular de R$1.000, um celular básico, nesse caso, esse chipset para mim faz todo sentido. Indo para a parte da câmera, a gente tem aqui no caso a câmera traseira principal em 50 megapixels, a gente também tem uma macro em 2 megapixels, que meio que é aquela coisa, né, a gente já falou aqui em outros vídeos do Canaltech, né, sobre isso, sobre macro de 2 megapixels, que ela não faz grandes coisas, mas novamente estamos falando de celular até R$1.000, né? Não dá para esperar muito. E temos também um sensor de 2 megapixels para profundidade. Já a câmera de selfie é 3 megapixels, tranquilão também, básico, que a gente já espera. E ele tem 5.000 mAh de bateria. Então assim, para um celular de até R$1.000 é legal. O único ponto aqui que eu acho que acaba tornando-se um problema de celulares mais baratinhos, e é por isso que eu falei para você logo no início do vídeo, para você tomar cuidado nessa parte, se você quiser um celular para durar mais tempo e tudo mais, é memória RAM. Já disse aqui várias vezes o quanto a memória RAM é importante. Na memória RAM é o espaço de trabalho que o seu aparelho aí, que o seu celular, ele precisa para ele conseguir rodar os aplicativos, conseguir rodar as coisas. E o ponto aqui é que a maioria desses aparelhos normalmente ficam ali na casa dos 4 GB de RAM e a gente sabe que 4 GB de RAM
pode se tornar um problema nesse caso, mas novamente, a gente tem perfis de pessoas diferentes, usos diferentes, formas diferentes da pessoa querer ali o aparelho ali no uso dela do dia a dia, então pode ser que esse aparelho, para quem não usa muito, para quem é mais de ligação, para quem no máximo usa um WhatsApp, ele sirva muito bem, mas novamente, só para a gente reiterar essa questão, se for para um celular de longo prazo, definitivamente essa é uma lista, mesmo a 14 e o restante da lista não vai servir nesse caso, beleza? E falando na parte de preços, inclusive nessa própria matéria que vocês estão vendo aí, ó, que a Ju que escreveu, vou até subir aqui, ó, pra vocês verem, a Ju aqui, ó, tudo mais bonitinha, a Ju Cyber, que ela escreveu, ela também colocou link de compra, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha também nos preços, né, e tudo mais, e também, além do link que tá aqui na matéria do site, nós teremos um link fixado aqui, ó, logo no primeiro comentário, onde a gente vai colocar, sim, promoção também pra vocês de alguns smartphones, alguns modelos que a gente falou aqui, mas mesmo assim, tá? Digamos que você olhou aqui os preços e falou, pô, Amanda, ainda tá caro. Tá triste, não gostei, então basta você acessar o link que tá abaixo do link do comentário fixado, confuso isso, eu sei, para você entrar no nosso grupo de ofertas, que é o CT Ofertas, e você conferir as melhores promoções por lá, tá bom? Então, caso você veja o preço não esteja muito bom, lembre-se que tem o CT Ofertas e vai ter esse comentário fixado aqui embaixo. Mas, dando uma olhadinha aqui no que a Ju colocou, ó, olhando aqui o preço do A14 aqui no 5G no site do Magalu, de fato, a versão de 64 GB com 4 de RAM, que nem eu falei, tá na faixa dos R$ 999 reais, e a gente também tem a versão mesmo ali, ó, com 128, olha que interessante, mesmo a versão com 128 tá mais ou menos ali o mesmo preço. Então, nesse caso, por favor, opte pela versão de 128, que vai fazer muito mais sentido. E agora a gente vai falar sobre este rapazinho aqui, que é o Moto G52. E eu acho que um dos maiores problemas da Motorola, não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, eu acabei ficando um pouco confusa, né, com toda essa parte da linha que eles fizeram, que é Moto G52, não sei o que, e Moto 200, G200 e G100. Ficou meio bagunçado, só que a gente fez um vídeo aqui no canal Tech, eu e o Adriano, explicando sobre a linha da Motorola e tudo mais, pra te ajudar. E nesse caso, o Moto G52, ele é aquele aparelho básico, barra intermediário, é um aparelho bem interessante, com configurações assim, que é bem ok no caso aqui, já que a gente tá falando de R$ 1.000, de até, né, de celulares até R$ 1.000. A primeira diferença que a gente vê aqui no Moto G52 em relação ao A14, por exemplo, é o painel, porque nesse caso aqui a gente tem painel OLED, que é um painel melhor, então nesse ponto já é um ponto positivo. Ele também tem 90 Hz, o que a gente já comentou aqui de taxa de atualização e tudo mais, e tem 6,6 polegadas, ou seja, o mesmo tamanho também do A14. O chipset aqui é o Snapdragon 680, mas nesse caso, diferente da versão ali do A14 da Samsung, aqui a gente tem a conexão 4G. Não é ruim, não vejo problema, novamente estamos falando de celulares até R$ 1.000 e eu acho super aceitável por isso, mas é bom você saber que apesar da gente estar falando de um celular baratinho, você consegue sim encontrar opções de até R$ 1.000 com conexão 5G ou 4G. Aí meio que vai ser aquela questão de escolha, sabe? Do que você prefere, do que você acha legal, do que você prioriza na hora de comprar o aparelho. No caso da câmera aqui principal traseira, ela tem 50 megapixels e a câmera frontal 16 megapixels. Ele tem uma macro de 2 megapixels, ou seja, exatamente o que eu falei sobre o A14, e ele tem uma câmera também ultra grande angular de 8 megapixels. Novamente, fica a critério de escolha nessa parte. Eu penso que câmera é uma coisa muito particular de cada pessoa. No meu caso, entre Motorola e Samsung, não vou mentir, tá? Não vou falar que, não vou falar, não sei o que, não, eu vou falar. Eu prefiro Samsung. Eu acho que Samsung tira foto melhor, mas não tô tirando aqui o mérito do G52 e novamente, aí você vai ter que fazer, né, choices, escolhas entre os aparelhos, o que você prefere entre eles e ver qual que se encaixa melhor para você. Bacana também que o G52 tem som estéreo e também 5.000 mAh de bateria, que na minha opinião, para um celular de entrada, mais que suficiente. Indo aqui sobre os preços, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, quanto é que custa, vou aqui pegar o link também para mostrar para vocês. Moto G52, ele tá saindo ele tá um pouquinho mais caro ali que R$ 1.000, né? O mais barato aqui que eu encontrei foi por R$ 1.124,10, exatamente igual vocês estão vendo aqui, ó, atrás e tudo mais. E outra coisa, tá lembrando, ele também tem 4 GB de memória RAM e tem a versão com 128 GB de armazenamento interno, então, por favor, com certeza, mesmo se houvesse a versão de 64, eu falaria para você pegar de 128. E o terceiro aparelho da nossa lista é ele, o Redmi 12. E vamos combinar, hein, galera? O que a Xiaomi tem feito ultimamente com o lançamento dos celulares dela? Tem sido difícil acompanhar, né? Porque nós, pelo menos, acho que a galera aí que acompanhou o vídeo do Adriano sobre a linha Redmi Note 12, acho que sentiu um pouco do sofrimento que foi para gravar o vídeo. Porque eram 16 celulares, com um nome, tipo, praticamente igual, configurações idênticas e uma baita de uma confusão. Então, sim, tá meio difícil a gente achar, né, celular assim da Xiaomi para falar, compra esse, ou olha essa linha, ou olha essa coisa, porque
eles estão fazendo questão aí de dar uma confundida na cabeça das pessoas, mas entre as opções até R$1.000, o Redmi 12 é uma das opções aqui que a gente trouxe para vocês. Ele, assim como o Moto G52, não tem 5G, então se você quer 5G, novamente o A14 aqui, que vai ainda ser a sua opção nesse caso, infelizmente a gente não vai ter. Tem tela IPS LCD, vai sim até 90 Hz de taxa de atualização, ou seja, a gente está falando de coisas aí um pouco parecidas com o que a gente tem visto, com exceção do G52 que tinha uma tela OLED, e de processador a gente tem um MediaTek Helio G88, ou seja, a gente já está falando aí de um processador um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais defasado, mas para R$1.000, acho que faz todo sentido. Até porque a litografia dele é de 12 nanômetros, né? Os outros que a gente falou aqui eram de litografias mais baixas, de 6 nanômetros e tudo mais, então, novamente, é um chipset um pouquinho mais defasado, mas não que seja de tudo ruim. E uma coisa importante aqui para mencionar para vocês, a opção que ela foi testada pela Ju aqui no Canaltech foi a versão, que nem eu falei, né, com o MediaTek Helio G88, 4 de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Mas a Ju relatou aqui, ó, o desempenho tem alguns problemas na abertura de apps e navegabilidade. Ou seja, exatamente como a gente já discutiu aqui no decorrer do vídeo. São celulares mais básicos, a gente tem que ter consciência disso, não dá pra gente esperar, né, tipo, a melhor coisa do mundo, então saiba disso quando você for comprar. No mais, a câmera principal tem 50 megapixels, exatamente seguindo a mesma regra dos outros. Tem uma outra grande angular de 8, uma macro de 2 megapixels e a câmera de selfie tem 8 megapixels. Que eu vou ser sincera com vocês, eu não acho que pixel nesse caso faça diferença, tá? A gente já falou no Canaltech sobre isso também, né, falando sobre pixels, que não são eles que definem a qualidade da imagem, mas basicamente é isso. Não vejo tanta desvantagem pelo fato dos outros terem mais e ele ter 8 megapixels. É um celular baratinho e é para isso que ele serve. E assim como os outros modelos citados aqui, ele também tem 5.000 mAh de bateria. Ou seja, provavelmente aí você vai ter basicamente o mesmo tempo de uso que você teria com os outros aparelhos. Indo agora para a parte de preço, galera. A gente achou aqui, ó, vindo no link que a Ju colocou na matéria, o menor preço do momento, vocês vão ver aqui também atrás, tá por R$ 843,84. Ou seja, de fato, um celular aí até R$1.000. Ele até foge um pouquinho da regra, né? Ele é um pouquinho mais baratinho. De avaliação aqui tá 4.2 estrelas. Então, novamente, estamos falando de um celular basicão, mas nada, né? Nada de novo sob o sol. Já o Realme C55 é a quarta opção da nossa lista e, na minha opinião, é o aparelho que faz mais sentido entre todos os que eu vou comentar aqui. E por que que eu digo isso? Eu digo isso por conta da memória RAM. Porque aqui no Brasil ele foi lançado na versão de 6 GB de memória RAM e 8 GB de memória RAM. Então é aquilo, mesmo a versão mais básica, ela ainda vai te entregar mais memória RAM que os outros modelos que a gente vai falar por aqui. E não adianta, eu falo que assim, você pode ter o melhor chipset, o melhor processador, um armazenamento gigante, câmeras maravilhosas. Se você não tiver memória RAM, você tem um aparelho super poderoso que não tem, tipo, a força para fazer quase nada, porque qualquer aplicativo que você for abrir vai travar, ou qualquer coisa que você vai fazer vai ser lento. Então é aquilo. Tem que se preocupar sim com memória RAM, esse acaba sendo um dos problemas dos aparelhos baratos, mas aqui a gente já não vê isso, que é um ponto bem positivo. Indo para as características dele, ele tem uma tela IPS LCD com 90 Hz de taxa de atualização, exatamente o que a gente viu até o momento, tem 6,7 polegadas, vai atualizar para o Android 13, o que é muito bom. Tem MediaTek Helio G88, mesma coisa, mesmo processador inclusive usado no outro modelo aqui, segue a mesma regrinha que eu já falei. Tem câmera principal em 64 megapixels e uma câmera de 2 megapixels de profundidade, para dar aquele efeito bonito na foto, né, de buquê, aquela coisa chique e tudo mais, se você gosta. E também tem uma câmera selfie de 8 megapixels. Ou seja, no geral, vocês podem ver que eles são bem parecidos, né, galera? Tipo, não tem muita diferença de um para outro. No geral, é bem as configurações são bem parecidas. Ele também tem 5.000 mAh de bateria, segue exatamente a mesma regrinha. Indo dar uma olhadinha aqui nos preços junto com vocês, ó, a versão de 256 GB com 8 de RAM, você tá achando aqui na faixa de R$ 1.200 e a versão de 128 com 6 de RAM você acha na faixa de R$ 1.091. Aquilo, se eu pudesse te aconselhar, se você quiser ficar com o celular por mais tempo, pega a versão de 256 com 8 de RAM que vai ser bem mais legal. Mas mesmo se você não conseguir, a versão de 128 com 6 te atende muito bem. E nesse caso, eu lembro que o C55 foi um celular bem interessante que a gente testou aqui no Canaltech, porque ele vem com uma modalidade que é a mini cápsula, que basicamente é o Dynamic Island, só que da Realme, sabe? É bem bacana, então se você curtir isso, acho que você também vai curtir esse celular bastante. E indo para nossa última opção da lista, nós temos o Samsung Galaxy A04s. E esse realmente é para quem quer de fato economizar, porque o preço dele, galera, tipo, gira em torno de R$700. Novamente, são R$700, por favor, sem expectativas.
mas eu vou falar que até que para R$700 é um negocinho assim, de fato interessante, não é tão ruim assim, não é tão ruim quanto eu imaginei que poderia ser, não, até que é interessante. Ele tem painel do tipo LCD e 90 Hz de taxa de atualização, que é o que a gente já tem visto por aqui, e 6,5 polegadas, mesma coisa que a gente, né, já viu também nos outros aparelhos. De processador a gente tem um Exynos 850, que é sim um chipset defasado, mas aparelhos mais baratinhos, eles vão realmente ter chipsets, né, ter processadores um pouco menos potentes, né, e tudo mais, porque faz parte do processo. De câmera, a gente tem a principal em 50 megapixels, uma macro em 2 megapixels e também um sensor de profundidade em 2 megapixels. E a câmera da selfie, essa daqui é a mais diferente de todas, porque ela tem 5 megapixels. Por quê? Não sei. Coisas, né, do destino, porque colocaram 5 megapixels, entendo que é também por conta do preço, faz parte, mas saiba disso na hora de você comprar. Tem 5.000 mAh de bateria, mesmo processo dos outros celulares aqui, ou seja, todos eles têm a proposta de serem celulares super, super, mega, hiper básicos, ok? E o ponto aqui que você precisa prestar atenção é em relação à questão do armazenamento e da memória RAM. Por quê? Tem um modelo que é esse aqui, que é diferente, tá? A gente ali tava falando do A04S, esse daqui, ó, é o A04E. Mas por que que eu tô falando? Porque ele, de certa forma, é parecido, só que olha o problema onde vem aqui, 3 GB de memória RAM. Se 4 GB de memória RAM o negócio já fica difícil, imagina 3. 3 o negócio fica impossível, então definitivamente, por favor, olhou, presta atenção, porque esse S e esse E dá uma confundidinha ali na hora, você vai acabar não percebendo, vai deixando passar e quando vê você ainda vai pegar um celular com 3 GB de memória RAM. Então, por favor, não, olha direitinho a versão quando você for olhar, se você pegar a versão A04S para não ter esse problema, beleza? E é isso, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado, mas deixa aqui nos comentários o que você achou. Me conta se você já precisou comprar algum aparelho baratinho e tava ali sem opções e tudo mais. Espero ter te ajudado com a nossa lista. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o canal Tech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like. Um beijo, um queijo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.